Santo Alberto, patriarca. Santo Alberto, dos patriarcas de Jerusalém, um dos mais eminentes, era natural da Itália, descendente de nobre família do Ducado de Parma. Jovem ainda, e com a preocupação de salvar a sua inocência, fez-se religioso e entrou no convento dos cônegos de Santo Agostinho, em Mortara, os quais, depois de alguns anos, o elegeram prior da comunidade religiosa. Passados 3 anos, foi indicado para bispo de Bábio. Sua modéstia e humildade, porém, não lhe permitiram aceitar esta dignidade. Poucos anos passaram e a vontade do Papa Lúcio III prevaleceu na sua nomeação de bispo de Vercelli, e durante o espaço de 20 anos, Alberto administrou aquela diocese. Rigoroso contra sua própria pessoa, era condescendente para com os seus súditos, incansável no cumprimento dos seus deveres, era dedicado às obras de penitência, oração e caridade. Espírito muito conciliador, era Alberto indicado para servir de árbitro em questões de litígio. Assim, o imperador Frederico Barbarossa valeu-se dos seus bons serviços junto à Sé Apostólica em Roma. Devido à sua intervenção, cessou uma antiga inimizade entre as cidades de Parma e Piacenza. A fama de sua santidade tinha chegado até a Síria, quando vagou a Sé Patriarcal de Jerusalém. O clero daquela cidade uniu seus votos em Alberto para sucessor do patriarca falecido. O Papa Inocêncio III não só comprovou esta eleição, mas ainda insistiu com o eleito para que a aceitasse, fazendo-o ver que as condições em que se achava a Terra Santa requeriam um braço forte, se não se preferisse o desaparecimento do cristianismo diante da pressão fortíssima do maometanismo. Alberto, obediente à voz do sumo pontífice, entregou a administração de sua diocese a um sucessor, apresentou-se ao Papa e de Roma foi para a Palestina. Estando Jerusalém sob o domínio dos saracenos, o bispo da metrópole fixou sua residência em Acre. Antes de mais nada procurou conhecer bem a situação da igreja naquele país. Com orações e jejum pediu a luz de cima para acertar como os meios de socorrer a cristandade nas suas necessidades. Deus o iluminou e abençoou seus trabalhos de um modo palpável. Grande número daqueles que tinham abandonado a fé voltaram ao seio da igreja e outros transviados no caminho do pecado e do vício converteram-se contritos. Sua palavra, mas antes de tudo, sua santidade fizeram com que gozasse do maior prestígio não só entre os cristãos, mas ainda entre os inimigos da cruz, os sarracenos, o que muito concorreu para a situação da igreja torna-se bem mais tolerável. Além dos seus trabalhos pastorais, incumbiu-se Alberto da redação de uma regra da Ordem do Carmo. Os carmelitas eram eremitas que moravam no Monte Carmelo. Padroeiro deles era o profeta Elias, que com seus discípulos habitara no mesmo lugar. A regra que Alberto lhes deu é um documento de sua sabedoria e prudência. Desde aquele tempo começou a ordem tomar grande incremento. 8 anos durou o patriarcado de Alberto na Palestina. Estimado por todos, surgiu-lhe um inimigo na pessoa de um malfeitor, natural de Caluso, em Piemonte. Alberto, vendo o mau procedimento daquele homem, tinha por diversas vezes, por meios persuasivos, procurado afastá-lo da senda do crime. Porém, em vez de se emendar, sua vida tornou-se cada vez mais escandalosa, chegando, afinal, ao ponto de merecer a pena da excomunhão, com que o patriarca o ameaçou. Exasperado com a justa energia do prelado, jurou tirar desforra. Na festa da exaltação da Santa Cruz, quando o patriarca, rodeado de muitos representantes do clero, exercia as altas funções de oficiante do culto religioso, o criminoso penetrou no recinto sagrado e apunhalou-o. Alberto morreu quase instantaneamente pranteado pelos fiéis que o veneravam como santo. Reflexões. O exemplo de Santo Alberto ensina-nos como devemos santificar os primeiros momentos do dia. Com a oração nos lábios, saudava a luz do novo dia, convencido de que nada de bom este podia trazer-lhe
sem que Deus o houvesse abençoado. Ao acordares, aconselha São Boaventura. Oferece ao Senhor as primícias dos teus pensamentos e afetos. Muita coisa depende desta oferta matutina. O demônio disputa para si estes momentos preciosos, sabendo ele muito bem que deles e do modo de os passar depende o dia todo. A oração da manhã é coisa que ninguém deve dispensar. Ninguém venha a dizer que falta-lhe o tempo para rezar. Tendo tempo para as refeições, para as conversações e para os divertimentos, não se deve dizer que para rezar tempo nenhum sobra. Quanto maior for o trabalho, quanto mais pesada a responsabilidade, tanto mais precisamos da graça divina. Fiquemos certos de uma coisa: sem a graça de Deus, nada faremos. Sem sua bênção, o nosso trabalho nada vale. Em tudo e para tudo, precisamos da sua assistência divina. Antes do sol nascer, vos agradecerei, Senhor. Ao amanhecer, dou-vos louvor. Sabedoria 16:28.